Olá, muito boa noite. Você aí de todo o Brasil, de toda a região sul, sudeste, nordeste, você aí de todo o Brasil, sinta-se abraçado. Receba as cordiais boas-vindas ao meu humilde canal. Meu nome é César. E hoje eu não vou falar sobre a escatologia consumada, né? Nós vamos continuar fazendo a abordagem de Mateus 24 com maior profundidade, mas não por hoje. Por hoje eu quero abordar com os senhores Mateus capítulo 12. Eu vou ler o versículo 43 em diante. Nós vamos desmistificar algo que durante séculos a fio o sistema religioso tem enganado as pessoas, né? E eu penso que essas passagens que eu vou considerar hoje, elas caem como uma luva. Através disso aqui, eles conseguem criar no imaginário das pessoas um filme de terror. Vamos às passagens. Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Vamos à leitura. Hoje eu não vou de Bíblia de Jerusalém. Hoje eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida. Almeida Revista e Atualizada. Esta é a Bíblia que eu vou usar hoje. Então vamos à passagem. Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Olha o que diz. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha, os pastores leem até aqui. Olha o final do versículo. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Certo? Então, essa passagem, eu penso que essa passagem aqui, ela cai como uma luva do sistema religioso. Você imagina isso aqui sendo lido por um líder religioso mal intencionado. Você imagina então a manobra que ele faz. Imagina um incauto ouvindo isso de um líder religioso. Eles leem isso aqui, primeiro que eles tiram isso de um contexto, eles não dão a mínima para quem que Jesus está falando isso aqui. Isso aqui foi escrito debaixo de uma cultura, foi direcionado a um determinado povo. Eles não levam em consideração isso. Eles tiram isso do contexto e ao ler isso aqui, eles imprimem as impressões deles, né? Então, o intuito dessa passagem é gerar medo. Gerar medo. Eles falam que esse espírito imundo é o quê? É um demônio. A pessoa vai lá na casa de Deus, né? E uma vez que ela chega a esses locais, ela é submetida a uma sessão de exorcismo, né? E aí o pastor faz aquela entrevista com aquele demônio. E começa, né? Não, o que você está fazendo aí no corpo dele? Você vai sair daí agora? É aquela coisa, né? E aí, expulsou o demônio. Pronto, expulsou o espírito. E aí é óbvio, né? O que eles dizem para essa pessoa? Olha, você não pode se afastar dos caminhos de Deus. Porque se você se afastar, o demônio vai voltar com mais 7.
Você imagina, um incauto ouvindo isso, está formado o quê? O filme de terror. Ou seja, está estabelecido o bloqueio na mente dele. É isso. Só que hoje nós vamos desmistificar isso aqui. Vamos trazer à tona. Porque, primeiro, isso aqui que Jesus está falando não é literal. Já começa por aí. Isso aqui trata-se de uma parábola. Eu posso dizer que é uma parábola. Ou uma analogia, ou uma abstração. Certo? Então Jesus está fazendo essa parábola, mas isso aqui não foi dito aleatoriamente. Jesus não acordou de manhã e do nada disse isso aqui. Não. Isso aqui tem contexto. Certo? E claro, lendo essa passagem e considerando o versículo final, o final da... seria aqui o final do versículo... O final do versículo 43, ó. Olha o final do versículo 45. Olha o que diz. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Ou seja, só de ler o final desse versículo, isso aqui já é suficiente para mim entender que Jesus não está falando com ninguém dessa geração. Só isso aqui já é o suficiente. Só que muitos pastores, não vou dizer todos, mas a esmagadora maioria, eles não leem esse final. Eles ocultam isso aqui. Porque isso aqui pode acionar um gatilho mental, né? Talvez um ou outro lá dentro que não esteja totalmente manipulado, eles podem perceber. Né? Mas vamos considerar, vamos trazer o contexto, vamos ver o porquê que Jesus disse isso aqui. Né? Isso aqui está inserido em um contexto, então nós vamos considerar. Vamos voltar a alguns versículos. Mateus capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 38. Mateus 12, 38 em diante. Olha o que diz. Então alguns fariseus e escribas replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu, Jesus respondeu a eles, né? Eles queriam ver um sinal da parte de Jesus. Queria que Jesus fizesse ali um milagre, algum prodígio, né? Então Jesus responde a eles. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha aí. Uma geração má e adúltera. Olha como é que Jesus estava se referindo àquela geração, hein? Uma geração má e adúltera está me pedindo um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Olha. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Qual geração? A mesma geração que pediu um sinal a ele. E está querendo dizer o quê aqui? Que os ninivitas, eles iriam ser testemunhas contra aquela nação. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta nação e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, ou seja, Jesus, ele está reverberando, ele está advertindo aquela geração, aquela mesma geração que pediu um sinal. Ele mesmo disse, geração má e adúltera. E aí ele fala, né? Os ninivitas vão se levantar, ou seja, vão ser testemunhas do juízo que haverá de vir sobre esta geração.
E aí ele diz, a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará também e ela vai ser testemunha do juízo que há de vir sobre esta geração. Que geração? A mesma geração que pediu um sinal. Geração má e adúltera. Aí agora, finalmente, vem o versículo 43. E aí Jesus faz essa parábola. Né? Isso aqui é uma parábola. Olha a parábola. Aí Jesus diz, né? Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Qual geração? A mesma geração que pediu um sinal a ele. Você está vendo como isso aqui está dentro do contexto? Agora, como que esses líderes religiosos desonestos, eles leem essa passagem e jogam isso aqui no nosso colo? Né? Eles jogam isso, olha, se você sair da casa de Deus, meu irmão, você tome cuidado. Porque o diabo vai vir com mais 7. E Jesus está falando daquela geração. Agora vamos ver o que significa isso aqui. Aquele homem que aparece aqui em seu segundo estado de espírito, pior do que o primeiro, dentro dessa abstração aqui que Jesus está usando, dentro dessa parábola, aquele homem representa aquela geração. Isso mesmo. Aquela geração é representada por esse homem, em seu segundo estado. Esse homem carregado com 7 espíritos malignos é o retrato daquela geração má e adúltera. Aquela geração, ela foi considerada a pior geração de todas. Pasmem. Não estou falando bobagem. Quer ver? Vamos a Mateus 23. Mateus 23. Veja o peso que estava sobre aquela geração má e adúltera. Olha só a responsabilidade. Olha, aquela geração, ela foi indicada, ela foi marcada para ser a geração do juízo. Olha a responsabilidade que caiu sobre aquela geração. Mateus 23, versículo 33. Olha o que diz. Jesus falando daquela geração, né? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha aí, a condenação do inferno aqui é o juízo. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Olha aí, sinagoga, gente. Isso aqui eu não posso dizer que isso aqui vai ser nos dias de hoje, porque primeiro, só o fato de eu ler sinagoga, isso já me remete ao passado. E quem tem sinagoga eram os judeus, então o contexto aqui é judaico. Então, continuando. A uns matareis e a outros crucificareis nas vossas sinagogas, e perseguireis em cidade, para que sobre vós, sobre aquela geração, né, sobre vós, recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Olha o versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. A mesma geração que pediu a ele um sinal. E olha aí, Jesus falando. Então você vê, aquela geração, ela foi responsável do sangue de todos os profetas, desde o sangue de Abel. Olha, nem havia Israel ainda. Você vê, aquela geração, ela tinha um nível de maldade tão acentuado, pior do que Caim. Aquela geração, ela foi responsável pelo sangue de Abel.
Então você vê o quão maligna foi aquela geração. Então é por isso que Jesus faz essa analogia do espírito. Ele diz que esse homem, em seu segundo estado de espírito, carregado com espíritos malignos, era o retrato daquela geração. Simplesmente isso. Isso aqui não tem nada a ver com um demônio que sai do corpo de uma pessoa e anda por aí. Não, isso aqui não tem nada de literal. Isso aqui é apenas uma parábola. Certo? É uma parábola. Jesus estava querendo estabelecer uma relação de semelhança entre o estado de imundície daquele homem com o nível de maldade daquela geração a qual ele estava vivendo. Nisso consiste essa parábola, essa abstração aqui do espírito. Não tem o que temer. Não tem que ficar aí pondo na cabeça de que é demônio. Não. O contexto é esse. É isso que esse sistema religioso esconde da gente. E a Bíblia, ela está repleta de situações como essa, né? De representações, que no caso aqui, aquela geração, ela foi representada por aquele homem, né? Nós vamos pegar mais um exemplo, para você ver que existe uma certa semelhança. Olha só, Ezequiel 37, vamos fazer um paralelo, para você ver que existe uma semelhança, né? Uma semelhança entre essas duas analogias. Ezequiel 37, aqui Ezequiel estava tendo aquela visão dos ossos secos. Eu vou ler a partir do versículo 31. Ezequiel 37, versículo 31. Olha o que diz. Veio a mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi a ele: tu o sabes, Senhor. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Então olhei, e eis que haviam tendões entre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse o filho do homem, olha o versículo 11. Então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Olha aí. Então aqueles ossos secos que o profeta Ezequiel recebeu em visão, era o quê? Era essa analogia aqui, era para mostrar ao profeta a condição do povo. Ossos secos. Lá em Mateus 12, Jesus, ao fazer essa parábola, ele queria mostrar o quê? A condição daquela geração. O nível acentuado de maldade daquela geração, representado por aquele homem, em seu segundo estado de espírito. Em seu segundo estado, né? Carregado com 7 espíritos malignos. Era isso. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso, né? Eu espero que eu tenha sido claro, coerente. Se você concorda com o que eu expus aqui,
Eu peço que deixe aí o like, deixe o joinha, compartilhe. Então eu vou me despedindo. Espero que todos vocês tenham uma boa semana, né? E lembre-se, vocês são abençoados. Vocês não devem ficar com medo do que esses líderes religiosos falam por aí. Examine as escrituras. Não acredite em qualquer coisa. Duvide, questione. Amém? Então eu vou indo. Tenha aí uma boa semana. Deus abençoe cada um, rica e abundantemente. Tchau.